Olá, muito boa tarde ou muito bom dia. Queria aqui hoje deixar umas pequenas palavras que, como eu sempre digo, quando salta ao meu coração, eu tenho que gravar e que seja sempre de bênção para aqueles que ouvem, como tem sido para mim. E eu sempre demoro algum tempo antes de eu colocar ou de começar a gravar, para que outros, por muitos lugares, possam ouvir, possam receber e ser abençoados. Sempre demoro por vezes, às vezes horas, outras vezes dias, outras vezes até semanas, uma semana, até aquela revelação se tornar realmente tão forte como fogo, que eu sei que alguém precisa ouvir, a começar por mim. Primeiro sou eu que sou abençoado. Porque a Bíblia diz claramente que nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E porquê é que nós sabemos isso? Não é porque eu digo. Não é até porque está escrito que é. Jesus disse em João capítulo 17, estava a orar ao Pai e disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Mas mesmo além disso, a prova da veracidade absoluta das Escrituras é o seu aspecto profético. O que é que quer dizer o aspecto profético? Quer dizer que tudo aquilo que ela diz, tudo aquilo que está escrito, veio a acontecer ou irá acontecer, consequentemente, no futuro. A prova da veracidade absoluta das Escrituras, e eu sempre digo isto, acho que não houve um único vídeo que eu tenha colocado publicamente que eu não tenha dito. Não ouça só as minhas palavras, pegue na palavra de Deus, na Bíblia, principalmente o Novo Testamento, seja um crente, um cristão do Novo Testamento, e leia por si. Não seja preguiçoso, não deixe a sua mente se distrair com outras coisas, porque Jesus foi bem claro que existem 4 tipos de corações na humanidade, em qual a palavra é semeada. Eu não vou voltar a repetir isso porque é um vídeo, vocês podem ir lá. Por falar nisso, eu sou o fundador do Ministério Embaixadores de Cristo em 2001, por acaso foi uma semana depois do 11 de setembro de 2001, e tenho sempre colocado, coloco praticamente todos os vídeos no Facebook, e também tenho um canal de YouTube que é público, e que basta escrever Fernando Brito, Ministério Embaixadores de Cristo, tem mais de 100 vídeos, 120, tem alguns em inglês, mas tem muitos vídeos para aqueles que têm sede e fome, porque nós ficaremos inexcusáveis. Nunca ninguém irá ter desculpa um dia diante de Deus que não sabia, que não entendeu, não. O tempo da oportunidade ainda está aqui, para aqueles que verdadeiramente têm o coração sedento de querer conhecer Cristo. Mas eu hoje estava aqui a meditar sobre esta questão da questão profética das Escrituras e dos tempos que nós vivemos hoje. E o título que eu poderei dar a esta mensagem, que poderão ser várias, tem a ver com o fim dos tempos, tem a ver com... o título poderá ser Que Horas São no Relógio de Deus. E comecei a ler entre vários capítulos e versículos, começa aqui no capítulo 24 de Mateus, o famoso capítulo de Jesus a falar sobre o fim dos tempos. Mas começou assim porque diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, a ver se ele ficaria estupefacto. Ele, porém, lhes disse: não ficará. Vedes tu tudo isto? Em verdade vos digo, eu digo-vos a verdade. Eu conheço o futuro. Esta é a base da veracidade absoluta das Escrituras, que aquilo que ele dizia, ou que os profetas diziam, sempre acontecia conforme eles diziam que acontecia. É por isso que nós hoje temos as Escrituras do Antigamente de todos os profetas, que não só as coisas aconteceram como eles disseram para o mês a seguir, o ano, os 500 anos depois, e ainda vão acontecer e estão a acontecer agora cerca de, por vezes, 1700 anos, 2000 anos depois, porque eram a verdade absoluta, eram os verdadeiros profetas. Qual era a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta? Ainda hoje. É que o verdadeiro profeta, aquilo que ele dizia que ia acontecer, provava-se que ia acontecer. Era usado por Deus, só Deus conhece o futuro. E ele revela o futuro a quem ele quiser. Jesus disse assim, acerca do Espírito Santo: eu vou para o Pai, mas eu envio-vos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos mostrará as coisas que hão de vir. A palavra de Deus é
profética. Eu estou a falar sobre questões sobre o fim dos tempos. E eu sei que isto não será só um vídeo nem dois, mas esta é a base, é o fundamento, e eu não queria começar a falar sobre a questão do fim dos tempos e tudo o que está a acontecer hoje no planeta e tudo o que está a acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Todos se questionam hoje. Quer acreditam em Deus, acreditem em Deus, quer não. Todos sentem cá dentro que isto está tudo por um fio. O fim dos tempos está às portas. Não é preciso ser a crente em Deus. A sociedade sente, sabe que isto está preso por arames, como se diz. A guerra nuclear está aí às portas. Pode ser amanhã, pode ser agora enquanto eu estou a falar, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pela misericórdia de Deus, mas vai acontecer, porque está escrito que iria acontecer, e o ser humano corrompeu-se de tal maneira, a sociedade está corrompida de tal maneira que é a prova absoluta que as Escrituras é a verdade. E Jesus disse, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava a falar sobre a questão do templo. E para aqueles que não sabem, isto aconteceu exatamente como ele disse que ia acontecer. Não ficará pedra sobre pedra no templo. Já uma vez também falei sobre isto num vídeo, porque eu gosto de falar isto, porque dá fundamento às Escrituras. Não é aquilo que eu estou a falar, ninguém quer saber do que o Fernando diz. É aquilo que as Escrituras dizem. E eu sempre desafio qualquer pessoa que me esteja a ouvir e que vai por muitos países, centenas, às vezes milhares de visualizações, que me provem pelas Escrituras que aquilo que eu estou a dizer, eu estou errado. E se eu estivesse errado, eu sou o primeiro a admitir. Mas eu sempre falo o mais chegado possível às Escrituras. E ele estava a falar de algo que aconteceu exatamente, aproximadamente 37 anos depois do que ele disse. Que o templo, nem pedra ficaria sobre pedra. E a história diz que o general Tito, do Imperador Romano, do Império Romano, invadiu Jerusalém no ano 70, e foi tal a chacina que até as pedras dos alicerces do templo foram arrancadas, tal e qual como Jesus dizia. Mas eu só quero aqui deixar um lamiré sobre aquilo que eu quero falar sobre os tempos que nós vivemos, sobre a questão profética. Muitos profetas falaram sobre o fim dos tempos. Estamos a falar de Ezequiel, estamos a falar principalmente de Daniel. Do capítulo 12 de Daniel, não sei se eu consigo aqui encontrar rapidamente, o capítulo 12 de Daniel, tenho aqui, quando Deus está a falar para o profeta Daniel, depois de ele ter sido usado por Deus para falar absolutamente detalhes absolutamente inacreditáveis sobre o que iria acontecer. Na altura de Daniel ele viveu no ano 500, entre o ano 600 e 500 antes de Cristo, e ele tem uma profecia, ele tem visão de Deus, em que Deus lhe dá o que iria acontecer 400 anos depois, na altura do ano 167 antes de Cristo, quando fala do homem vil chamado Antíoco Epifânio, que fez uma abominação no templo de Israel. A abominação desoladora. Isso aconteceu exatamente 400 anos depois, mas depois Jesus voltou a falar desta profecia para dizer, quando virdes no futuro a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, ele estava a falar de um tempo que está a chegar agora, em que o fim dos tempos, tudo se está a compor. E são tantos detalhes, mas eu só queria deixar-vos aqui um desejo de buscar por vocês mesmos, de conhecer a verdade que está escrita. Jesus foi bem claro, ele disse que ele iria vir. E ele deu os detalhes no capítulo 24, que eu não vou agora por todo este capítulo, porque eu quero que, não é eu quero, eu acho que o meu papel é deixar o desejo de cada um por si próprio ir ler. Porque qualquer pessoa hoje tem uma Bíblia em casa, nem que seja a apanhar pó na estante há 30 anos e nunca a abriu. Mas é a altura da igreja dos chamados cristãos acordarem e entenderem que horas são. Os discípulos perguntaram, depois ele diz-lhe assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos, em particular. E lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Diz-nos agora. Que sinal haverá da tua segunda vinda e do fim dos tempos? E Jesus falou este capítulo todo e o capítulo 25 de Mateus sobre sinais, está a falar de guerra, está a falar da apostasia da igreja, está a falar de detalhes que estão a acontecer exatamente agora. Nesta cena político
geográfica do que se está a passar, da possibilidade de uma guerra nuclear iminente que tem sempre a ver com Israel, com o Médio Oriente. Estou-me a lembrar agora de repente, por exemplo, em Zacarias fala, no capítulo 12, Zacarias, capítulo 14, isto são só detalhes, o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isto está escrito, foi escrito cerca de 500 anos antes de Cristo. Eu ajuntarei todas as nações para a guerra contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Mas depois no capítulo 12 fala aqui algo que eu já não me lembrava há muito tempo, que diz assim: esta será a praga com que os povos que guerrearem contra Jerusalém sofrerão. A sua carne se apodrecerá, estando eles ainda de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Isto fala absolutamente o que acontece com uma guerra nuclear, com uma bomba nuclear. As pessoas morrem estando ainda de pé. Isto são só detalhes. Depois fala também em Ezequiel, no capítulo 37, 38, sobre a guerra de Gog e Magog. Tem-se falado muito no meio cristão sobre isso, mas que vai acontecer. Os povos do norte vão vir e vão cair na terra de Jerusalém. Também fala em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo depois fala sobre a questão do tipo de ambiente, o tipo de mundo que existirá no fim dos tempos. Estamos a falar da preparação de uma sociedade que já está preparada para o governo mundial do anticristo. Será uma sociedade completamente anti-Deus. O anticristo é anticristo, como diz o nome, que já está na cena mundial. Ele já existe, eu já disse várias vezes, e eu vou repetir, e não me importa o que chamem ou o que chamarem, é a minha opinião, por aquilo que eu vejo, não estou a dizer que vai ser ele, eu estou a dizer que esta pessoa, este governante neste momento, tem-se posicionado ao longo talvez de 4, 5, 6 anos para ser o estereotipo daquele que poderá ser o anticristo, que é um governador mundial, que se vai sentar nas Nações Unidas ou outra organização, e está tudo preparado. Faltava só a questão da inteligência artificial, que já existe, era a ferramenta que faltava para um domínio mundial que as Escrituras falam. Essa pessoa que não acho nada, mas que tem vindo a ser uma constante, o estereotipo de alguém que está a ganhar a uniformidade do apoio, quase, não digo mundial, mas que é o Emmanuel Macron. Eu digo isto muitas vezes e continuo a dizer, poderá não ser ele, mas poderá ser alguém muito parecido em caráter com ele, porque ele vai ser aclamado como um salvador da pátria. O anticristo, que será possesso pelo diabo, é a Bíblia que diz, não sou eu. O anticristo vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Está escrito em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, está a falar do fim dos tempos. Está a falar do tipo de pessoa. Eu quero lá ir sem tirar muito tempo, porque há aqui uma passagem que eu queria ler, que está a falar exatamente da mentira. Os prodígios da mentira. Diz assim: e não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Está a dar uma palavra aos Tessalonicenses sobre a questão do que vai acontecer. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está a falar das características da sociedade que nós já temos hoje. Por todo o mundo, por todo o lugar, aqueles que se intitulam cristãos, aqueles que verdadeiramente seguem a palavra de Deus, a perseguição já começou. Os prodígios da mentira. Ele vai usar a mentira de uma forma que já está a acontecer. Nós hoje já não sabemos verdadeiramente o que é a verdade absoluta ou não. E todos aqueles que quiserem permanecer na verdade serão perseguidos e mortos. Está escrito.
E quero só ir antes, porque já este tempo vai levar outros vídeos. Eu queria chegar aqui um pouco ao Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é considerado como que um livro muito difícil de entender, mas não é bem assim. Jesus revelou ao apóstolo João, apareceu na ilha de Patmos e deu-lhe o livro, a revelação daquilo que iria ser no fim dos tempos. Muitas coisas ainda não foram reveladas, há coisas no livro de Apocalipse que ainda ninguém sabe, mas há muita coisa já revelada. E ele começa, eu quero só ler isto, porque começa o livro do Apocalipse a falar assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio o seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Jesus apareceu-lhe em Patmos e deu-lhe uma visão do livro do Apocalipse, é o fim dos tempos, é tudo o que está a acontecer e vai acontecer. Bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E ele começa a falar, e eu só queria deixar-vos isto, porque eu acho, dentre tantas coisas que está a acontecer e que o Apocalipse está a revelar, e eu vou voltar outra vez ao início do que eu disse quando comecei este vídeo, porque é o fundamento. O que é que prova que a palavra de Deus é a verdade? É a parte profética. Nada me deixa mais entusiasmado e como que uma paixão cá dentro por saber, porque quando nós conhecemos que aquilo que a palavra de Deus diz que iria acontecer ao longo dos tempos e sempre aconteceu exatamente. Sabem que existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento que aconteceram exatamente como foram faladas centenas de anos antes sobre a vinda de Jesus a primeira vez. Desde o local do seu nascimento, que iria entrar em Jerusalém em cima de um burro, como seria crucificado, quem ficaria ao lado dele, tudo. Que uma virgem iria dar à luz, que ele iria ser levado como mudo ao matadouro. Foi a crucificação. Está lá em Isaías 53, versículo 4 em frente. E não abriu a sua boca. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas eu queria aqui deixar agora em Apocalipse, porque isto é um facto real. Eu não me vou alongar mais, já vai em 18 minutos. Eu vou falar depois outro vídeo. Eu só queria deixar-vos com um desejo no coração de entender que nada é por acaso. E eu sempre penso isto. Quando nós vemos estas coisas acontecer, e perdoem-me aqueles que se calhar não vão entender o que eu vou dizer, mas quando eu vejo estas coisas acontecer, e que sei que vão acontecer, e por muito terríveis que sejam, porque Jesus disse assim, olhem, se aqueles dias não fossem abreviados, está lá no capítulo 24 de Mateus, que eu falei há pouco, ele diz assim, nesses dias serão tão terríveis como nunca houve, nem nunca vai haver mais. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Ele estava a falar do terror que vai vir, e que nós sentimos e sabemos, não é só os cristãos, não é só os que acreditam na palavra de Deus, os nascidos de novo, que têm a revelação, mas o próprio mundo sente, hoje em dia, que algo está para acontecer e que não é bom. E que no fundo estão a sentir que o apocalipse vai acontecer. Este mundo está destinado à perdição, a acabar. Está determinado por Jesus. Jesus nunca falou uma palavra e está a acontecer. Eu vou-lhe só dar este detalhe, que eu gosto muito de falar, porque é algo tão real hoje, sobre a questão. Mas eu antes de falar o que é, eu vou ler primeiro. Diz assim, no capítulo 13, versículo 16. Está a falar da besta. Está a falar do anticristo. Está a falar do sistema demoníaco de controle absoluto que está a haver. Nós já temos. Nós já estamos controlados a 100%. Tanto com o telemóvel como com o cartão multibanco. Nós em todo lugar onde vamos, toda a gente sabe, há alguém a controlar onde nós estamos. A inteligência artificial vai tomar conta. Nós não teremos liberdade absolutamente alguma, porque está escrito que assim será. O povo de Deus será perseguido até à morte. A mentira irá prevalecer, os prodígios da mentira, a corrupção, a maldade, a crueldade. Mas primeiro, porque é que eu disse que o anticristo iria ser considerado como um homem de paz? Porque segundo o que está escrito, ele vai fazer um acordo com Israel, vai fazer a paz.
Como diz lá em Tessalonicenses, quando vos disserem paz, paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Ele fará um acordo com Israel por 3 anos e meio. E ao fim os 7 anos, mas ao meio dos 7 anos, os 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo e vai invadir Israel. E esses últimos 3 anos e meio da grande tribulação que fala Daniel, que fala Jesus, que fala o Apocalipse, vão ser os tais anos que Jesus disse, nunca tal tribulação houve, nem nunca mais haverá. Mas o que eu quero aqui salientar sobre a veracidade da parte profética e dos detalhes que já estão a acontecer. Por exemplo, diz assim, como eu já tinha dito, não é? Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se isto não é o chip, eu não sei o que é que será. Isto foi escrito há 2000 anos atrás, por visão que Deus deu a João do que iria acontecer agora. Isto está escrito, não sei eu que estou a dizer, capítulo 13, versículo 6, e depois no capítulo 14, versículo 9, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, mais uma vez, vai ser na mão direita ou na fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Se isto não é mais um detalhe inequívoco de que a parte profética das Escrituras acerca do fim dos tempos vai acontecer exatamente como Jesus disse, e como está escrito no Apocalipse, Tessalonicenses, Ezequiel, Daniel, Zacarias, todos os que falaram sobre a questão profética do fim dos tempos. E não falhará. Jesus disse um dia, se não me engano, está escrito no capítulo 24 de Mateus, o tal capítulo 24, que é a base deste vídeo, no versículo 35, permitem-me ir lá, ele diz assim: passarão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Passarão os céus e a terra, capítulo 24, deixa-me estar, estou aqui já, capítulo 24 de Mateus, versículo 35. Em verdade vos digo, passará o céu e a terra, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O dia do fim dos tempos, da nossa redenção. E eu queria dizer há pouco, e depois passou-me, que quando eu ouço estas coisas, e alguns poderão não entender muito bem sobre isso o que eu quero dizer, mas eu digo-vos, apesar de ser algo terrível, que ninguém deseja, a guerra, o sofrimento, as mortes, Jesus disse assim: quando virdes todos estes sinais, olhai para o céu e regozijai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Não está em Mateus 24, mas está na mesma parte, quando eu falo do fim dos tempos, em Lucas 21. Quando virdes todas estas coisas acontecer, não tendes medo, não tenham medo. Aqueles que conhecem Deus, aqueles que são escolhidos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que fizeram de Jesus o Senhor e Salvador, não há medo. Não há medo da morte. Há uma certeza absoluta da salvação. Quando virdes estas coisas, regozijai-vos, porque a vossa redenção, o início da eternidade com Ele está próximo. O milénio. Vai haver um milénio, 1000 anos a governar com Jesus nesta terra. Está escrito em Apocalipse. Um governo de justiça nesta terra, depois do fim desta era, do fim desta consumação que Jesus também está escrito em Apocalipse. Ele faz novos céus e nova terra. As coisas velhas já passaram, os céus velhos, tudo o que era velho passou. Eis que tudo se fez de novo. Tudo se faz novo na nossa vida quando nascemos de novo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Aquele que conhece a Cristo, aquele que é uma nova criatura, aquele que entregou a vida a Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Em nome de Jesus.
Há uma passagem, eu quero aqui deixar este vídeo sempre com a esperança da salvação a quem quer que eu faça a oração da salvação. Aquele que com a sua boca confessar a Jesus Cristo e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos é salvo. Está escrito em 1 João, e esta é a vida eterna, o seu Filho. A vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. Ele nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho Jesus Cristo. Deus os abençoe.